Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 44. Aproximou-se de Jesus um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu imediatamente com esta severa admoestação: vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Palavra da salvação. Esse trechinho do Evangelho que a igreja nos apresentou quinta-feira passada, foi o Evangelho de quinta-feira. Portanto, dentro da primeira semana do tempo comum, nos traz, veja bem a palavra que eu vou dizer, todos os segredos que nós precisamos aprender. Repito, nos traz todos os segredos que nós precisamos aprender para que também possamos experienciar em nossa vida, seja em que área for, a graça da cura e da libertação. Esse é um dos roteiros mais espetaculares de cura e libertação do Novo Testamento. São Mateus conta esse trechinho no capítulo 8, com os mesmos elementos. O interessante é que esse texto de Marcos, se você lê-lo em Mateus ou lê-lo em Lucas, você vai perceber que as palavras principais são absolutamente as mesmas. Tal é a força desse roteiro de cura e libertação. Para São Mateus, esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou depois que desceu da montanha, logo depois de ensinar o evangelho da felicidade. São Mateus, nos seus capítulos 5, 6 e 7, realiza o grande sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças, que aliás deu nome à comunidade do Felipe Madre, a comunidade Beatitudes, comunidade das bem-aventuranças. Ali Jesus ensina de uma forma resumida tudo o que nós precisamos aprender para sermos felizes. Termina o discurso, final do capítulo 7, dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um ser humano, um casal que construiu sua casa sobre a rocha. Terminado esse discurso, começa um segundo ponto, um segundo passo importante no Evangelho de São Mateus. E começa com essa passagem que nós acabamos de ouvir. Daí a importância desse texto nessa manhã. Essa manhã nós vamos ser convidados também a um mergulho na graça de Deus e, de modo muito prático, a abrirmos caminho naquilo que depende de nós, para que possamos ter um encontro pessoal com Jesus hoje e depois ao longo da quaresma inteira, com o nosso retiro popular, até a Páscoa, o encontro com Jesus ressuscitado. Eu disse que esse texto foi lido quinta-feira. Repetindo o que falei ontem, estamos no tempo
Qual é a cor do tempo comum? Verde. E o verde simboliza duas coisas que eu disse ontem. Primeiro, vida, a força da vida. A planta verde é uma planta cheia de viço, de vida. E a segunda coisa que eu falei? Que o verde também significa que nós não estamos prontos, que nós não estamos maduros. Esse, meus queridos e minhas queridas, é o primeiro grande segredo que levou esse moço a essa cura espetacular. Observe cada palavra que São Marcos nos conta. Aproximou-se de Jesus um leproso. Que coisa impressionante. Leproso podia chegar perto dos outros? Leproso não podia chegar perto? Tanto que quando Jesus curou os 10 leprosos, eles pararam lá longe e gritaram: tem piedade de nós, Jesus! Leproso não podia chegar perto de ninguém, porque qualquer pessoa que ele tocasse, a pessoa ficaria impura. A lepra era mais do que uma doença física. A lepra era considerada uma doença psíquica, afetiva e principalmente espiritual. A lepra era considerada uma maldição. Quando alguém tinha lepra, todo mundo logo pensava e concluía com muita simplicidade: tem lepra porque foi abandonado por Deus, tem lepra porque deve ter cometido um pecado medonho. Mais ou menos o que hoje passa-se com a pessoa vítima do HIV. Quando alguém descobre que alguém tem HIV, a primeira pergunta que faz é: como é que pegou? Porque já pensa a partir de si mesmo. Pensa a partir da sua própria hipocrisia. A lepra era assim também. Por que será que fulano pegou lepra? Vocês imaginam como é que eram os comentários? É só imaginar o ser lá no meio da turma que você já sabe direitinho que jeito que era. Quem vê cara não vê coração. Com certeza mereceu. Tá bem, meu filho. Sendo filho de quem é? É isso aí. Minha mãe disse que isso aí já é antigo, que o avô dele também não valia nada. Aqui se faz, aqui se paga. Deus tarda, mas não falta. Deus é pai, não é padrasto. A gente tem que ser bom, mas não pode ser bobo. Não é assim? Vocês imaginam os comentários. Quando a lepra atingia a língua da pessoa, e atingia, muitas pessoas perdiam um pedaço da língua, em que a pessoa não podia mais falar, ou se a lepra atingisse as cordas vocais, que a pessoa não conseguisse mais gritar: eu sou leproso, ela tinha que sair na rua, além de ser coberto com um pano, ela tinha que ir com uma frigideirazinha e um pedacinho de ferrinho batendo, ou uma pedra batendo. Quando via alguém batendo aquilo, fazendo aquele barulho, aquele pandeirinho do Brás, já sabia, é um leproso. E se é um leproso, ninguém chega perto. Olha lá. É o triângulo. Se ele tocar aquilo, vocês não chegam perto dele. Nem a Renata, né? Avisa aí, Eugênio. Fica longe. Era um sinal de que era leproso. Essas coisas estavam muito bem definidas. Isso era ensinado para criança pequenininha. Todo mundo sabia isso. E mais do que isso, já estavam conformados que assim era o normal. Tanto que existiam as colônias de leprosos. Qual a mais famosa delas? Betânia. Betânia foi a grande colônia de leprosos. Lá vivia Lázaro, que morreu de lepra, e por isso quando morria de lepra, enfaixava a pessoa inteirinha, amarrava, que ele virava uma múmia,
para ver se não saía a lepra, para ver se a lepra não contaminava a terra. Lá vivia Simão, o leproso, que deu aquele jantar para Jesus de João capítulo 12, aonde Maria de Betânia, que era uma prostituta de leprosos, foi lavar os pés de Jesus. Todo mundo sabia que a lepra era uma doença assim, e a pessoa acabava se conformando. Por quê? Ô gente, quem é de nós que nunca cometeu nenhum pecado? Isso aí é igual esse povo que olha a sorte. A pessoa vai lá procurar essas mulheres, esses homens aí que é enganador. Aí quando você chega lá, a pessoa olha para você e fala: estou vendo que você tem problema. Vai. É verdade, tenho mesmo. Estou falando. Se não tivesse problema, ia lá. E esse problema seu deve ser ou financeiro, ou de saúde, ou algum problema familiar. Existe algum outro problema que não seja nessa área? De 3, impossível você não acertar. Falou, é verdade, falou direitinho o meu problema. E aí fica olhando na sua cara, fala: dinheiro, problema familiar, saúde. Você faz assim com a cabeça sem querer. O seu problema é de saúde. Isso é lógico, é só olhar que você sabe, isso é óbvio. Deixa de ser besta. Então é óbvio que quando uma pessoa tinha essa doença, ela logo pensava: ou eu ou meu pai. Os apóstolos uma vez não perguntaram para Jesus: Senhor, quem que pecou? Foi ele ou o pai dele, a mãe dele, o avô dele, o bisavô, o tataravô? Algum deve ter pecado. Você faz sua árvore genealógica até chegar em Pedro Alves Cabral, impossível não achar um que percorra. Ou se você for igual o evangelista, vai chegar em Adão, aí você está perdido. Um pecou. Então é muito fácil. Veja, gente, eu não disse isso ontem na missa. Um mecanismo medonho, um mecanismo terrível do demônio é fazer você sentir remorso. É fazer você ficar com um complexo de culpa. O complexo de culpa, se você tiver complexo de culpa, seja em que área for da sua vida, digo a você, precisa de oração de libertação, porque complexo de culpa nunca vem de Deus, remorso nunca vem de Deus. Remorso, complexo de culpa é marca registrada do encardido, porque é uma forma de acionar aquele mecanismo que o padre Jonas falava. Quem está aqui desde sexta-feira deve ter percebido como a missa de sexta-feira, por isso que é importante chegar no acampamento desde o começo, como a missa de sexta-feira, presidida pelo padre Jonas, e a homilia dele foi o motor que está conduzindo o acampamento. A palavra de ciência, de profecia ontem, que provocou tantas curas maravilhosas aqui e muito mais fora daqui, foi a mesma palavra que Deus deu ao padre Jonas através da música no início da pregação. Gente, os dons e a graça de Deus são irrevogáveis. Se a gente deixa se conduzir, a gente vai percebendo os sinais de Deus. Então grave bem isso que eu estou dizendo. O ressentimento, o remorso e o complexo de culpa são marcas registradas do demônio. Eu falo no livro A Cura do Ressentimento. O ressentimento é porta de entrada para o demônio agir em nossa vida. E por que é muito difícil a pessoa se libertar do remorso, se libertar do complexo de culpa e se libertar do ressentimento? Porque a pessoa fica num processo de autopunição. Porque a pessoa passa a olhar para si mesma. Porque a pessoa se coloca no centro da sua doença. E consciente e inconscientemente, até mesmo nos sonhos, a pessoa vai realimentando a enfermidade.